Olá, boa noite. Qual o segredo da felicidade? O que é, como alcançar? Pode ser considerado um estado de espírito? Porque a busca pela felicidade parece não ter fim? Quer saber mais sobre o assunto? Então acompanhe agora o Jornal da UFO. A felicidade pode estar em muitos lugares, ações e momentos. Mas como a ciência explica essa sensação? Confira na reportagem. Ouvir aquela música que tanto gosta, reencontrar e estar perto dos amigos ou comer um pedaço daquele chocolate favorito. São exemplos de coisas simples e que deixam muita gente feliz. Mas você sabe o que acontece no nosso cérebro nos momentos de felicidade? A felicidade é um sentimento muito complexo, né? Que envolve várias áreas cerebrais e envolve vários neurotransmissores e várias funções cerebrais, né? De modo geral, o que acontece? Nossos pensamentos, nossas vivências, nossas memórias geram emoções. Essas emoções podem ser positivas ou negativas, né? Nas emoções positivas, nós temos os neurotransmissores e os hormônios que estão relacionados a essas emoções positivas, né? O psiquiatra ainda explica que existem 4 hormônios principais que estimulam a sensação de felicidade. Quando a gente fala nesses neurotransmissores, né? E o que eles encontraram? Uma área do cérebro, no lobo parietal, que chama precúneo, dessas pessoas, que está relacionada a uma sensação de satisfação, existe uma correlação entre esses neurotransmissores, essas emoções positivas e essa sensação de satisfação nessa área, na área do precúneo, né? E quando existe essa ligação, essas pessoas relacionaram felicidade, vivências positivas a isso. Cada um desses hormônios indica alguma coisa. A dopamina é a vontade de continuar buscando uma recompensa, para ter um prazer. A endorfina tem uma ação analgésica e proporciona bem-estar. A ocitocina está associada à construção de laços afetivos, como o amor. E a serotonina indica o nosso nível de humor e disposição. O fato é que a felicidade é algo subjetivo e ainda não existe uma fórmula concreta para conquistá-la. Vai das experiências anteriores, vai das memórias, de como cada pessoa relaciona uma experiência ao seu bem-estar, né? A gente pode dizer, por exemplo, as memórias. O que as memórias me fazem sentir, né? Às vezes você sente um cheiro de pão de queijo da casa da vovó. E às vezes um dia você está andando pela rua, sente aquele cheiro e você tem a sensação, aquela sensação te remete a uma experiência anterior que te traz um bem-estar, te traz alegria, e isso pode ser definido como um momento de felicidade. Os convidados do Jornal da UFO de hoje são o professor Alcino Bonella, que é professor do Instituto de Filosofia da UFO. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Obrigada. E aqui ao meu lado está o professor Sinésio Gomide Júnior, do Instituto de Psicologia, também da UFO. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado pelo convite. Professor Sinésio, agora há pouco nós vimos na reportagem essa questão das lembranças, das memórias, como se fosse um gatilho para despertar sensações, até mesmo a felicidade. Seria isso? Definir felicidade é uma coisa muito complexa, como o próprio professor psiquiatra havia falado, né? Para nós da psicologia, a felicidade é um relato absolutamente pessoal, subjetivo, portanto, né? E bem o que lembrou o professor, de bem-estar. Tanto é que já tem algum tempo que a psicologia abandonou o termo felicidade nas pesquisas. Nós o substituímos por bem-estar. Né? Hoje então se fala em bem-estar ao invés de felicidade. Nas pesquisas que a gente tem desenvolvido, né, fala-se em bem-estar. São vários tipos de bem-estar, basicamente 3 tipos de bem-estar. Mas essas memórias, essas coisas todas podem sim levar a um bem-estar. Levando a um bem-estar, quem sabe a gente está chegando aí ao que a gente chama no cotidiano da gente de felicidade. Só de curiosidade, quais são esses 3 tipos de bem-estar? A gente tem o bem-estar psicológico, o bem-estar subjetivo, que são as 2 bases do bem-estar, da pesquisa em psicologia positiva. E eu, como sou da psicologia do trabalho, então na minha área específica também tenho bem-estar no trabalho. Então são esses 3
vertentes de pesquisa, são essas 3 vertentes de pesquisa que a gente está trabalhando atualmente. Muito interessante. Muito. E professor Alcino, agora vamos falar então um pouquinho da filosofia. Como que a área da filosofia tenta explicar um pouco sobre esse conceito de felicidade, ou como foi bem explicado também, bem-estar? Bom, em primeiro lugar, também nas pesquisas e nas reflexões atuais, o que se usa hoje é o conceito de bem-estar como um estado mental ou psicológico de contentamento ou de positividade ou de estar se sentindo bem, né, com a vida e com os outros. A filosofia geralmente pensou isso em 3 componentes que hoje é uma boa teoria junta, né? O bem-estar como prazer, contentamento, como algo relacionado a estados mentais de contentamento, contrário da dor, do sofrimento e tal. Um segundo sentido é o bem-estar como satisfação das nossas preferências, dos nossos desejos. É por isso que muitas vezes a gente prefere algo que muitas vezes causa desconforto e um pouco de dor, mas que nos deixa felizes porque a gente quer realizar um desejo para fazer aquilo, né? Sei lá, tipo, alguém tem uma dificuldade danada para escrever, mas o desejo dele é escrever um livro. E esse é o segundo componente, a segunda teoria, que é a satisfação de desejos. E um terceiro aspecto é uma situação feliz é aquela em que você pode usufruir de um conjunto de benefícios que existem no mundo e na sociedade, né, como amizade, conhecimento. E esse tipo de benefício é um benefício objetivo. E isso é curioso, porque a felicidade é subjetiva. Mas a filosofia, então, por um lado, reforça e tenta dar mais conteúdos linguísticos para a intuição comum e confirma a psicologia, mas, por outro lado, ela tenta ajudar-nos a criticar um pouco essa ideia de felicidade, de ir atrás da felicidade o tempo todo. Dessa maneira, existem bens, existem coisas mais amplas que talvez sejam também interessantes da gente ir atrás e deixar um pouco a felicidade de lado. Interessante. E falando nessa questão, né, de felicidade, ao longo dos anos, professor Sinésio, até mesmo com as mudanças de geração, esse conceito ele muda também? Essa busca pela felicidade, vamos assim dizer? Aí eu vou responder por uma opinião absolutamente pessoal, que eu não conheço uma pesquisa que tenha trabalhado com isso de forma mais séria. Né? A gente fala em geração G, geração Y, a gente já está na geração Z3, né? Mas eu acredito que sim, eu acredito que em alguns momentos, é como o professor Alcino falou, né? Existem etapas da vida da gente onde a felicidade tem um conceito diferente. Houve uma época que a grande felicidade para mim era passar no vestibular, já foi, né? Agora eu já estou quase chegando a uma outra etapa de busca de felicidade, que é o descanso, etc, etc. Então eu acredito que sim, né? Mas eu pessoalmente não me lembro de ter lido alguma coisa em psicologia que fizesse essa reflexão. Certo. E essa ideia, achei interessante que você disse, professor, que às vezes a dor pode estar ligada também a essa busca do bem-estar. A dor no sentido de, por exemplo, de se privar de algo naquele momento para alcançar um ideal ou um sonho a médio e longo prazo? Pode-se entender dessa forma? Pode, apesar que é melhor usar a palavra dor para aquilo que realmente ninguém quer e nem deve querer e nem deve buscar. Ou pelo menos como um componente de sofrimento, né? Agora, o esforço, a dificuldade, aquilo que diminui um pouco o prazer de curto prazo, mas nos leva a um prazer maior no longo prazo, ou um outro tipo de prazer, ou a um tipo de realização, né? Sim, eu acho que isso também é parte até das intuições das pessoas comuns, né? A gente tem situações o dia todo e a vida toda de altos e baixos, então todo mundo aprende que a vida tem dor e prazer e que o que a gente aos poucos constrói é ter um pouco mais de sentidos, né? O ser humano é um ser de propósitos, né? De objetivos, de sentido para as coisas, até de sentido para a vida. E isso
está vinculado à felicidade, mas às vezes não ao prazer e à sensação positiva do momento. Muita gente prefere sentir dor para realizar um ideal. É interessante, né, como que a felicidade, o bem-estar é algo subjetivo, pode variar de pessoa para pessoa. E aquelas, professor, por exemplo, que talvez tenham um conceito determinado de felicidade, bem-estar, se não consegue alcançá-lo, isso pode ser um problema, por exemplo, que pode vir a se tornar uma depressão, outros problemas? Eu acredito que sim. Para a gente da psicologia, para a gente que trabalha com psicologia cognitiva, é importante pensar nisso, né? É muito importante que a gente vá até a esse sujeito e pergunte para ele o que está acontecendo, né? Então a gente tem uma questão séria de pesquisa, que é o conceituar esses conceitos antes de fazer algum tipo de intervenção investigativa, né? Então o que eu preciso, do ponto de vista de pesquisa, é saber o que é bem-estar primeiro, para depois abordar o sujeito. É claro que a gente tem, né, nesse caminho, né, a possibilidade de encontrar as respostas as mais variadas possíveis, né? Então, do ponto de vista de conceito de investigação em psicologia, que é um conceito que já está mais ou menos bastante firme, né, na psicologia, é que o bem-estar é mais ou menos como o professor falou, que é a prevalência de afetos positivos. O que as pesquisas têm demonstrado é que as pessoas consideradas felizes ou que relatam bem-estar, elas têm uma prevalência de afetos positivos. Ânimo, esperança, motivação, etc, etc. Em detrimento àqueles, os chamados afetos negativos, né, que aí vem tristeza, desânimo, etc, etc. Então a gente considera que bem-estar é a prevalência desses afetos positivos, que varia, claro, ao longo da sua vida, enfim, situações. O que a pessoa pode fazer, por exemplo, na sua opinião, para então conseguir alcançar bem-estar? Essa é uma pergunta muito difícil. A gente tem se degladiado, né, nas publicações todas para buscar exatamente isso. Mas uma das coisas que a gente tem visto muito como prevalente, né, é a existência ou a percepção dessa pessoa para o chamado suporte social. O que é suporte social? É essa ajuda advinda do meio social que você pertence. Então eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho suporte que não é só pessoal, mas de informação, através de fontes que eu confio, né? E o suporte material, que é importante. Então a gente tem 3 tipos de suporte social. O suporte que a gente chama de afetivo, que é esse que você tem um relacionamento afetivo com seus pares, com família, etc. O informacional, que você é munido de informação precisa e confiável. E o suporte material, que são estar à sua disposição, dinheiro, algum conforto, conhecimento, né? Fontes de conhecimento e assim por diante. Então, o que as pesquisas têm demonstrado é isso. Esse bem-estar, ele aparece muito quando a pessoa também percebe que há um suporte social ao lado. Certo. Daqui a pouco a gente já continua com a nossa conversa. Será que o frio continua? Veja na previsão do tempo. O sábado promete ser de sol em Uberlândia e não tem previsão de chuva. As temperaturas ainda ficam baixas, entre 16 e 27 graus. Em Patos de Minas, o sol também predomina. A mínima é de 10 graus e a máxima 23. Dia parcialmente nublado em Monte Carmelo. Termômetros variam entre 13 e 27 graus. Previsão de céu aberto na maior parte do sábado em Ituiutaba. 17 graus de mínima e 29 de máxima. Em Abadia dos Dourados, sol entre nuvens e as temperaturas ficam entre 15 e 28 graus. O que faz você feliz? Depois do intervalo, vamos continuar nosso bate-papo. Voltamos já.
A gente foi saber de alguns estudantes o que eles acham que é felicidade. Veja só o que eles falaram. A gente está acostumado a encarar a felicidade como um estágio de vida. Então, quando eu me formar, começar a ganhar dinheiro, ou quando eu alcançar, sei lá, fama, glória, coisas de difícil acesso, eu vou ser feliz. Mas eu gosto de pensar que felicidade não é um estágio da vida, mas são dias. Então, tem dias felizes, tem dias tristes. A vida é basicamente isso. Não é algo que você alcança, não é um estágio de vida que você vai ser feliz dali para sempre. Então, eu estava até comentando que tem um autor que eu gosto muito que fala que felicidade não está relacionada a essas coisas que são difíceis de se conseguir. Então, bens materiais, sucesso, coisas assim. Mas nas conexões que a gente faz, conexões com outras pessoas e principalmente em se doar aos outros. Então, eu acho que é isso, não viver para si mesmo, mas viver para os outros, com os outros. Graziela, você se considera uma pessoa feliz? Sim, eu me considero feliz. Por quê? Porque eu me sinto bem comigo mesma, eu gosto do curso que eu faço, gosto dos meus amigos, da minha família. Eu gosto de fazer as pequenas coisas da vida, assim. Então acho que com isso eu me sinto feliz, sabe? Felicidade é a gente estar bem consigo mesmo, a gente estar bem resolvido naquilo que a gente quer, naquilo que a gente gosta. E acho que é isso. É bem difícil. Vou falar com a Amanda Beatriz, ela disse que adora trocar umas ideias com as pessoas, então vamos saber dela o que ela pensa sobre felicidade. Você define? Tem um conceito para você? Olha, eu acho que felicidade está diretamente ligada à gratidão, sabe? Estado de gratidão. Então, por exemplo, se eu estou feliz com o que eu tenho, com a minha família, os meus amigos, eu estou feliz, sabe? É um estado de espírito. E também, esses últimos tempos, eu tenho percebido que felicidade também está ligada, por exemplo, a uma vida saudável, a um estado de espírito que é proporcionado por exemplo, fazer exercícios, essas coisas todas, sabe? Então, acho que tudo isso interligado e a gente estar grato, sabe? Porque, bom, se você está grato, você não está procurando alguma coisa a mais. Então, você não está sentindo falta, então você não está descontente. Não que a gente não deva, né, procurar alguma coisa a mais ou ir atrás do que a gente quer, mas se a gente é grato, aí acabou, sabe? É tipo um sorrisão. É isso que eu acho que é felicidade. Defino felicidade por isso. Estou feliz quando estou grata. E você se considera uma pessoa feliz, grata? Sim, acredito que sim, sabe? Sim. Corro atrás das minhas coisas. Às vezes tem dias que a gente fica muito estressado, sabe? Com muita raiva, mas não acredito que isso esteja ligado à infelicidade, sabe? A tristeza é só um estado, depois passa. Porque se você é grato com o que você tem, logo volta. Não, tá tudo bem, tô aqui, tô viva, tenho pessoas, gosto dessas pessoas, me dou para essas pessoas, então tá tudo certo. É isso que eu acho. Professor Sinésio, a gratidão, ela pode ser uma forma de trabalhar o bem-estar? Pode. Em princípio, qualquer coisa pode. Uma coisa que me chamou a atenção na entrevista dos meninos, principalmente essa terceira da engenharia mecânica, ela definiu felicidade como não sendo uma coisa permanente, né? Ela tem razão, né? A definição de bem-estar que a gente tem é que realmente não é um traço de personalidade, mas um estado em que você está. E esse estado é muito determinado, sem dúvida nenhuma, pela situação que você vive, né? Claro que sim, né? Uma perda de algum parente próximo, por exemplo, você vai passar por uma situação de profunda infelicidade, talvez, ou de grande mal-estar, né? Ou a conquista de um vestibular, ou enfim. É um momento de grande felicidade, né? Então, do ponto de vista da academia, do ponto de vista da pesquisa que a gente tem, como eu falei no outro, é a prevalência de estados afetivos positivos sobre os negativos, né? Só que vamos chamar essa razão entre positivos e negativos, varia muito de acordo com a situação que você vive. E uma coisa muito interessante que um dos alunos também falou, que é a pressão cultural, a palavra pressão não está boa, que é a situação cultural que você vive, né? O que hoje é muito importante para mim, não foi no passado, e vice-versa. Interessante, falando dessa questão de contexto, né, de situação cultural e também sociedade, o professor Alcino, hoje vivemos numa sociedade hiperconectada e muitas vezes aparenta aquela questão de que a pessoa sempre tem que estar bem, feliz, realizada nos seus perfis nas mídias sociais. E como lidar com essa pressão constante e o que você tem a dizer sobre isso? É um tema polêmico.
Não creio que seja tão polêmico. Eu concordo com alguns colegas que acham que uma boa parte da conexão que temos hoje nas redes sociais é bastante superficial. E é isso que favorece o fato da gente não estar muito próximo em carne e osso, né? Favorece que a gente se engane, né? E selecione na hora de se mostrar aos outros apenas na tela do computador ou do celular algumas coisas que não são muito reais e que selecionam um eu feliz que não é exatamente a realidade, porque essa não é a realidade. Eu gostei muito da fala dos alunos, porque me pareceram muito realistas, sabendo que o bem-estar oscila e que ele não está em conquistas externas puramente. Você pode ter felicidade ou bem-estar sem essas conquistas externas, sem ter as fotos bonitas o tempo todo para colocar, né, no Instagram. E então eu acho que as pessoas comuns, muitos, já têm essa percepção. E já estamos aprendendo também a lidar melhor com a mídia e com esse tipo novo de interação, né? É claro, tem muita coisa muito real e muito profundo na interação pela mídia. Mas normalmente nós vamos ter poucos amigos de verdade, né? E é claro, às vezes a gente faz amigos de verdade pela mídia, mas em geral a conexão, o contato mais robusto, né? É na família, é no grupo de amigos que é pequeno e é na comunidade próxima. Então, um outro componente muito interessante, eu acho que o Sinésio e eu concordamos que não é exatamente felicidade, né? Aquela história de buscar um sentido para a vida, ajudar a comunidade ou ser grata e grato, está correlacionado com a felicidade. Existem muitas evidências disso. Na filosofia, é uma das maneiras de encontrar a felicidade é deixando um pouco de se preocupar consigo e com a felicidade e se envolvendo com outras coisas. E ao se envolver com outras coisas, se esse envolvimento for legal, a pessoa, né? Aí a pessoa acaba encontrando contentamento e felicidade. Ou seja, o envolvimento com a comunidade, transcender um pouco, né, superar um pouco o egoísmo, a preocupação consigo mesmo, dá um sentido mais amplo para a vida, que faz com que talvez, não sei exatamente a explicação, quem cuida de explicação são os psicólogos, né? Os filósofos tentam organizar as intuições que nós temos, mas é assim, parece que há uma relação entre a gente buscar um sentido maior, principalmente no relacionamento com os outros e com a sociedade, deixando um pouco aquela preocupação egocêntrica muito grande, e aí a gente se sente melhor. Talvez porque isso é muito maior do que cada um, né, isoladamente. Interessante, Sinésio. Até mesmo uma das alunas disse o seguinte, que doar-se ao próximo, né, viver em conexão com as pessoas que te cercam, isso é uma forma de trabalhar a felicidade? Para a psicologia é importante que a gente, aquilo que eu falei no princípio, vá lá e pergunte para a pessoa o que ela está sentindo, o que ela está buscando, né? Então, de repente, internet, celular, etc, etc, o importante é conhecer e saber o que a pessoa está buscando com isso. Por que eu tenho um Instagram? Sei lá como é que chama os... Eu não tenho nada disso, viu, gente? Né? Por que eu mantenho minhas fotos em público? O que eu estou buscando? A internet, o automóvel, o apartamento, a roupa bonita, etc, etc. São meios pelos quais a gente tenta encontrar alguma coisa. O que precisa saber é que coisa é essa, né? Isso que o Alcindo falou é importante, muito importante, né? Como é que eu me sinto nisso aqui? Nós estamos falando, né, gente, do ponto de vista de pessoas comuns, né? Claro que tem lá a questão da psicopatologia, que é mais séria, né? O isolamento, um vício, uma fobia, etc, 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 né? Nós, comuns, pessoas comuns, né? A gente só vai se dar conta de que a gente provavelmente não está alcançando isso que a gente quer, quando a gente percebe que isso que a gente está usando para buscar nos causa algum tipo de desajuste na vida. Um isolamento, por exemplo. Tem que tomar cuidado para isso não virar uma frustração, ao invés de ser algo benéfico, se tornar um problema. É mais do que isso, tem que estar antenado
para você buscar ajuda se for o caso. Não estou falando de ajuda profissional, não estou aqui defendendo a classe psicólogo, psiquiatra, nada disso. Pode ser um amigo. Importante buscar visitar a mãe ajuda, no final de semana. Pode ser muito salutar. Tá? O que é importante é isso. As coisas são, eu não gosto da palavra normais, são comuns entre nós, até que existe um desajuste. É esse desajuste que a gente define como sendo não normal, ou prejudicial, ou que seja, ou qual é o termo que você queira usar. Certo. E uma pergunta que geralmente as pessoas costumam fazer, né? Dinheiro traz felicidade ou não? Nessa sociedade do consumo, né, professor? O que o senhor observa sobre isso? Isso também depende da pessoa, do grupo. Pode trazer felicidade, sim. Mas talvez, no passado, acho que a frase era que dinheiro não compra a felicidade, né? Porque, na verdade, o dinheiro é um meio, assim como outras coisas. Muitas vezes a gente busca outras coisas, como dinheiro, mas não é elas que estamos buscando algo que não é aquilo, né? E que normalmente é a conexão com outras pessoas, a amizade, o conhecimento. Porque, veja, se a gente um dia estiver sozinho, a gente não vai fazer nada com o dinheiro, ele não tem um valor intrínseco. Mas se a gente tiver o conhecimento, se a gente tiver espiritualidade, tem um monte de outras coisas que deveriam fazer parte do rol da nossa, né, cesta de preocupações. E na sociedade de massas, com a influência da mídia e da necessidade do capitalismo funcionar, etc., as pessoas cada vez mais ficam muito ligadas ao consumo e logo ao dinheiro e a comprar. Mas, é claro, isso pode fazer parte da felicidade e pode também estragar a felicidade. Eu lembrei de uma coisa. Depois de um certo nível de renda, que é mais ou menos o que são as classes médias, classe média baixa, a felicidade não aumenta significativamente. Quando as pessoas são muito pobres e passam a classe média, há um aumento grande do bem-estar. Mas acima disso, não. E os países que ficaram muito ricos, o nível de felicidade, sei lá, na década de 50 do século passado, comparado com o de hoje, as sociedades ficaram muito mais ricas. Mas o aumento do grau de felicidade não se alterou. Então... Aliás, os suicídios todos nos países desenvolvidos, né, o maior nível de suicídio que a gente tem aí é um país desenvolvido, escandinavo. E nesse sentido, vinculado à riqueza e ao dinheiro, à posse, que normalmente é um meio e por isso tem toda essa reflexão de cultura, psicologia, filosofia, tentando ajudar a ver o dinheiro como, né, um pouco mais de... Agora, todo mundo fala da boca para fora, né, que o dinheiro não traz felicidade e tal, mas a maioria das pessoas, todos querem e todos precisam, então a gente também não pode ser ingênuo, né? Um nível de conforto que me satisfaz as minhas necessidades básicas. Exato, pelo menos, né? Sim. Pelo menos. Né? Às vezes a gente compra um apartamento, não está querendo um apartamento, a gente quer um lar. Sim, E se a gente depois querer um maior ou uma casa maior, a gente poderá continuar sem ter o lar. Sim. Certo. É um assunto que rende bastante, né? 2 meses de conversa. Verdade. Mas hoje, né, sexta-feira, para a nossa alegria. E hoje, então, tem as dicas da nossa agenda cultural com o Caritel. Caritel, conta pra gente o que tem de bom para fazer na cidade esse fim de semana. Aproveitando o tema, né? Eu acho que fim de semana é uma coisa que traz felicidade para muita gente. Boa noite a todos e vamos de agenda cultural. Mais uma sexta-feira chegou e é hora de se preparar para o fim de semana. A gente separou para vocês alguns eventos que acontecem daqui a pouco e que vão também até domingo. Daqui a pouquinho tem o espetáculo Doidas e Santas. É uma comédia romântica vista por mais de 250 mil pessoas no país. É no Teatro Municipal a partir das 8h30 da noite. Mas fique tranquilo, porque se você não pode hoje, tem espetáculo no sábado e também no domingo. Os ingressos vão ser vendidos no site megabilheteria.com. E amanhã, no sábado, tem Noite Literária no Vinil Cultura Bar,
O encontro vai destacar o lançamento do livro Tudo que Não Quero Falar sobre o Amor. Vai ser a partir das 9 horas da noite e a entrada é de R$ 12. E a dica de domingo é para os amantes da astronomia, observações com telescópio. Esse encontro é organizado pelo Museu Dica, Diversão, Consciência e Arte e será no campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, ao lado do Bloco 5R. É de graça e aproveite essa experiência. Agora preste atenção nessas dicas que algumas pessoas sugeriram para nós. Eu vou indicar Vine, que é um rapper, e é uma galera que se conheceu na artes visuais. O Vine tem um som muito bacana, é da cena local e eu acho bacana a gente falar isso, né? Que é a galera que começou independentemente. E tem clipes dele já, inclusive ontem saiu Tristeza Camará, eu acho vale muito a pena ver. Porque ele fala do cotidiano, assim, então é bem legal, um pouco muito sobre a vida dele. E a outra banda é Cinema Invisível, que é de uma galera que se conheceu também na artes visuais, que surgiu de um movimento que é o movimento mexista, que é você pegar a sua arte e levar, assim, movimentar, independente do lugar, e levar para todo mundo ver, né? Fazer uma arte que seja realmente democrática, que seja aberta para todo mundo. E é uma banda que mistura vários ritmos, é muito legal, é uma coisa diferente, assim. E é uma galera que se conheceu toda na artes visuais. Vou indicar Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking. Ele fala sobre física para leigos e é muito legal para quem quer entender um pouquinho do assunto. Bom, essa foi a agenda cultural de hoje. Semana que vem tem mais. Aproveite seu final de semana, porque na próxima sexta-feira a gente está de volta. Uma boa noite para vocês e até lá. Boa noite, obrigada pelas dicas, Caritel. E falando em boa noite, então, também quero agradecer a presença dos professores. Sinésio, obrigado. Volte sempre ao Jornal da UFO. Sim, obrigado. Alcino, obrigada também pelas informações compartilhadas. Por nada, eu que agradeço. E para você, então, um ótimo fim de semana. O Jornal da UFO fica por aqui. Uma boa noite.